Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do Eterno Criador esteja sobre a vida de todos vocês. Eu gostaria de, neste áudio, tirar mais uma pedra de tropeço que o sistema religioso coloca para nortear o nosso entendimento sobre o que eles querem que a gente acredite, não o que a palavra de fato quer dizer. O Pai vem tirando essas pedras de tropeços e a gente precisa realmente acordar. Em Mateus 16, a partir do verso 13, tem uma passagem que o Messias fala, né, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o sistema religioso diz que Pedro foi o primeiro discípulo que o Messias deu a ordem para edificar a igreja dele, né? E até a igreja católica ela construiu o primeiro templo, né, da onde Pedro foi morto, né, trazendo a ideia de que era isso que o Messias queria. Eles matam o rapaz, né? E depois ainda constroem uma igreja lá onde ele foi morto, para dizer que agora eles estão fazendo o que o Messias disse para Pedro fazer, negando o que o Messias disse. Porque o Messias não falou que era para Pedro construir uma igreja. Ele disse para Pedro edificar a igreja. Na onde? Na pedra. Mas não é pedra física. O Messias, antes de ele dizer isto, ele falou algo interessantíssimo que a gente tem que atentar. Ler só o versículo é muito complicado. É um veneno muito forte, tem que entender o contexto. No contexto, o Messias pergunta para os discípulos, né? Quem estão dizendo que eu sou? Pelo que vocês estão ouvindo por aí, o que está repercutindo, né? As coisas que eu venho fazendo. E aí os discípulos falam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. E nisso Pedro, ele fala algo que surpreende o Messias. O Messias começa a perceber que o que ele fazia estava trazendo repercussão na mente das pessoas. Pedro olha para ele e fala, tu és o Cristo. Né? Quando o Messias pergunta, e vocês o que dizem que eu sou? Né? Porque primeiro ele pergunta o que o povo estava perguntando. Aí depois ele fala, e vocês o que dizem que eu sou? Aí ele fala, Pedro, né? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Messias, olhando para ele, fala, olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, sim o meu Pai que estás no céu, né? Que te revelou isso. E aí o Messias fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O pessoal, eles confundem, ou sei lá, a manipulação é tão grande que eles não conseguem compreender que a igreja seria edificada não em Pedro, e nem Pedro seria a pedra angular ali para edificar a igreja. Não. Pedro, ele falou uma verdade para o Messias que deu o direito do Messias responder. Sobre isto que você está falando, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Porque todos aqueles que entenderem que eu sou o Filho, né, que eu venho em nome do Pai para libertar vocês, que eu venho ser a porta do aprisco, todos que entenderem isso, que eu não recebi o Espírito por medida, como Jeremias recebeu, como Elias recebeu, como os profetas receberam, eu não recebi o Espírito por medida, eu sou o próprio. Quando todos entenderem isso e praticarem o que eu estou falando, serão edificados. Não é em si Pedro, mas é o que Pedro falou, é a afirmação que Pedro fez. Pedro chegou na consciência de que de fato o Messias era o Filho de Deus, pelo que ele falava, pelo como ele agia. Pedro chegou nessa consciência, e todos que chegarem nessa consciência também serão edificados. Isso quer dizer que Pedro agora faria discípulos para ele, que Pedro abriria uma igreja, as pessoas começariam agora a ser fiéis no dízimo, nas ofertas para Pedro? Nada a ver, nada a ver. Pedro edificaria as pessoas na verdade. Ele levaria as pessoas às palavras do Mestre, às palavras do Messias. Eu até gravei um áudio no canal falando ir de pregar o Evangelho, que neste texto, quando fala ir de pregar o Evangelho, está pedindo para pregar o Evangelho que o Messias ensinou e não o Evangelho que o sistema ensinou. Porque nós vemos por aí as pessoas indo e pregando um Evangelho que o sistema ensinou.
Elas continuam orando nas sinagogas, ou seja, nos templos, em pé nas esquinas. Vejo pessoas fazendo cultos em praça livre. E o Messias negou isso. Ele disse para parar com isso, porque agora no mundo espiritual não existe mais isso. Temos que parar com a carnalidade, com práticas carnais. O Messias disse que o falso templo cairia para levantar o verdadeiro templo, que é o corpo, o seu corpo. Ele se referia ao seu corpo, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas nós, a partir do momento que ouvimos a sua palavra, a partir do momento que somos edificados nele, porque ele é a pedra, a palavra que apedreja o pecado, quando nós começamos a cumprir o que ele fala, não somos mais apedrejados pela palavra dele, somos agora livres, somos vivos perante os olhos do Pai, não mortos mais, e com isso encontramos a paz, o descanso. Então você perceba como que o engano é grande desses homens, como que eles manipulam os textos para dizer que nós temos que entender que o Messias chamou Pedro para edificar a igreja, como se a igreja do Pai fosse carnal. A igreja do nosso Pai, ela é espiritual. Todos aqueles que nos 4 cantos do mundo fazem a vontade do Pai, ou seja, recebem o seu pão e comem, que são aquelas pessoas que quando vão fazer o mal a alguém, ou prejudicar alguém, ou aceitar um suborno, são aquelas pessoas que quando são chamadas para ir para um templo de pedra, elas ouvem a voz do verbo da vida, comem do seu pão e dizem não, eu não posso ser um anticristo, ir contra o que o verbo da vida ensinou. Todos os que fazem isso encontram a vida, são edificados nele. É ao contrário do que o sistema ensina, é muito ao contrário. E no decorrer do texto, ainda ele diz, né? Que, deixa eu até pegar o texto aqui para mim confirmar, para a gente finalizar. Ele diz aqui, ó, depois que ele diz isso, né? Que Pedro foi bem-aventurado por dizer aquilo, e ele fala que sobre aquela verdade a igreja seria edificada. Aí ele fala aqui, ó, na parte B do verso 18. Todos os que forem edificados nesta verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são as portas do inferno? É a morte, gente. A morte é a porta do inferno. Paulo fala isso o tempo todo, que a morte perdeu o seu poder na cruz. Mas aí é que muitas pessoas, não entendendo isso, até tem algumas pessoas que estão indo por um segmento chamado graça, igrejas aí que pregam graça, até na internet pessoas pregando graça, que afirmam que na cruz a morte perdeu o seu poder, que já estamos assentados à destra de Deus, né, junto com o Messias, o que é mentira. Paulo, quando ele fala essas coisas, ele está se referindo àqueles que foram edificados na verdade. Nesta pedra que Paulo acabou de falar, Pedro, todos os que forem edificados na verdade do Messias, todos os que chegarem ao entendimento que Pedro chegou, estas pessoas sim, não morrerão. As portas do inferno não prevalecem contra ela, e elas já estão sentadas à destra do Deus Pai, junto com o Messias, como co-herdeiro dele. Por quê? Porque tiveram um entendimento aberto, compreenderam suas palavras, praticaram o que ele ensinou e com isso são edificados nele. E a porta do inferno, que é a morte, não o traga. Aí cumpre o que Paulo fala. Aonde está, ó morte, o seu agrilhão? Aonde está? Então, quem é edificado na verdade, na palavra do Pai, não morre. Ela se torna espiritual, mais espiritual do que carnal. A carne vai perdendo o seu poder pouco a pouco, você está compreendendo? Então nós temos que entender que Pedro não foi chamado para levantar igreja nenhuma. Ele foi chamado para ser luz por onde for. Fale isso para as pessoas, Pedro, para que elas cumpram o que eu ensinei, para que elas também possam ser edificadas em mim. E Pedro sai, não com o objetivo de criar grupos de pessoas para se reunir em nome de Deus, porque o próprio Messias acabou com isso. Eles faziam isso no templo, o Messias pôs o templo abaixo, agora onde se reuniriam? Acabou essa questão de reunião, você está entendendo? Acabou, o Messias pôs abaixo. E ainda disse, a adoração agora é no espírito de cada um busque o Pai no seu espírito, pratique o bem uns para com os outros, porque é nisso que se resume os mandamentos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O que passar disso é do maligno, é carnalidade, é tirar do seu entendimento de fato o que o Messias ensinou. E se você está praticando tudo aquilo que ele aboliu, então de fato você não está alicerçado na pedra.
Você não está. Acredita que está, mas não está. Paulo foi um dos homens que mais entendeu isso, porque Paulo, quando ele ia anunciar o evangelho, ele nunca queria ser peso para ninguém. Paulo até usa aquela passagem que o obreiro é digno do seu salário, muito distorcida no sistema religioso, que dava para gravar um outro áudio sobre isso, mas eu vou comentar rapidinho. Lá eles colocam que o obreiro é digno do seu salário para tirar do entendimento das pessoas que ali Paulo não está falando de dinheiro. Porque lá eles falam salário só para deturpar o que Paulo falou, porque Paulo dá o exemplo do boi. O boi que trabalha não pode ser amarrado à boca dele, porque ele tem direito de comer daquilo que ele está trabalhando. E boi não ganha dinheiro. Boi não ganha salário. O boi ganha a comida. Ele tem direito de comer. E Paulo ali ele deixa claro: se eu vos anuncio coisas espirituais, seria demais eu receber as materiais? Se eu vos dou alimento espiritual, por que não posso receber pelo menos o alimento físico para eu sustentar-me a mim? Só que ele mesmo diz no texto: mas eu não estou pedindo isso para vocês, porque não quero ser peso, não quero que vocês pensem que eu anuncio o evangelho por interesse, por dinheiro. Eu não quero fazer o evangelho perder o seu poder. Então Paulo sim obedecia o Messias. Paulo sim estava alicerçado na pedra que o Messias disse para Pedro: quem entender isso, Pedro, que você entendeu, estará alicerçado em mim. Meu Deus, isso é lindo demais, mas o sistema manipula demais. E aí ele continua aqui falando, né, que a morte não tragará essas pessoas, porque estarão edificadas no Mestre, serão espirituais e não carnais. Porque tudo que o Messias ensinou, ele ensinou as pessoas a serem espirituais. Quando ele fala para amar o próximo como a ti mesmo, ele está ensinando as pessoas a serem espirituais. Porque você não vai ter mais para você do que para os outros, então automaticamente você se desprende das coisas físicas para ser espiritual. No verso 19 ele fala: dar-te-eis as chaves do reino dos céus. Olha só, quem se alicerça na palavra, na pedra, que Pedro ali chegou nesse entendimento, e o mestre fala: quem entender isso, ele receberá as chaves do reino, ou seja, ele entenderá o reino espiritual, entenderá, o Pai abrirá. É por isso que às vezes a gente grava tantas mensagens, muita gente às vezes não entende, porque às vezes ainda não está alicerçada na pedra 100%, e aí não recebe a chave. Mas quando você se torna espiritual, o Pai te dá a chave para você entender tudo. E aí o que você ligar na terra será ligado no céu, porque você será espiritual. E o que você desligar aqui, você será desligado no céu, pelo fato de você compreender o reino espiritual. Você não vai ficar ligando negócios físicos, como tem igreja por aí que fica falando. Você tem que fazer um pacto com Deus, porque o que você liga na terra, liga no céu. Quando dois homens concordam aqui, Deus liga lá. Eles fazem uma salada, mas aqui o texto está deixando claro: aqueles que são dados a chave para compreender o reino espiritual, estes, quando ligam na terra, ligam no céu. Por quê? Porque nasceram de novo, não são mortos mais, são vivos. Você entende? E aí ele fala no verso 20: então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem quem ele era. E por que o Messias fazia isso? Porque aqueles homens não podiam entender o plano secreto do Pai. O Messias veio como bom pastor para tirar as ovelhas do aprisco. E ele precisava cumprir todo o protocolo, ele precisava entrar pela porta, cumprir toda a lei, para que após concluir tudo isso, ele pudesse então tirar as pessoas deste aprisco, que era servir ao Pai de forma carnal. E ele agora se coloca como o marido espiritual. E aqueles que derem fim ao marido físico, como disse Paulo em Romanos 7, aqueles que entenderem que o marido lei acabou no madeiro, que o Messias carne se findou no madeiro e agora levantou-se o Messias espiritual, e todos aqueles que se casarem com ele não pode mais ter relação com um marido morto. Quem quiser ter relação com o marido morto, ou seja, praticar obras da carne, estará em adultério perante o Pai, não será aceito. Mas aqueles que se casarem com o Messias espiritual, que não é visto mais em carne, como Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5. Aqueles que entendem isso são alicerçados na pedra. O inferno não tem poder sobre ele, ou seja, as portas do inferno, que é a morte, não o detém. E essa pessoa jorra água para a vida eterna, sendo luz do mundo. Que o Pai fale ao seu coração em nome do nosso Criador do Universo, aquele que é único e verdadeiro Pai. Não existe outro. Até a próxima.